Olá, estamos iniciando mais um culto Igreja Confinada. Quero dizer a todos que chegou o mês de junho, mais de 70 dias confinados e o Senhor guardando aqueles que o temem, os seus servos. Nós temos aproveitado cada dia para curtir a família, para valorizar a Bíblia e para aprender mais do relacionamento com o Senhor. Hoje nós vamos ter um tema que é sinceridade na oração. Falar com Deus não significa o quanto você fala ou o quão bonitos são as suas palavras, no sentido da interlocução, no sentido da dicção, no sentido da ortografia, no sentido de você ter um estilismo verbal. Não é isso. Falar com Deus é sinceridade. Nós vai, nós foi, mas o coração realmente é o que o Senhor verifica. Então, não tem nenhum tipo de vergonha se você, no momento que estiver falando com Deus, você teve algum erro de português, alguma dificuldade. Não tem dificuldade quanto a isso, não tem vergonha quanto a isso. O que importa é que você saiba que o Senhor te ama e Ele sonda o nosso coração. Mais do que palavras bonitas, Ele quer um coração quebrantado e verdadeiramente disponível, entendendo que Ele é o único Deus. Então, nesse mês de junho, dando prosseguimento ao investimento na vida dos meus seminaristas, nós vamos ter a presença deles muito mais presente em cada breve devocional. Nesse momento eu quero convidar o Juninho, que vai estar ministrando para nós sobre sinceridade na oração, e nós estamos multiplicados e nunca, jamais encerrados. Olá a todos, quero saudar todos com a paz de Jesus, e hoje neste vídeo quero chamar os irmãos a entenderem comigo o tema da sinceridade na oração. E o texto ao qual analisaremos se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 9 a 13. E quando você abrir, vai logo perceber que no texto se encontra aquela famosa oração, a famosa oração dominical, Pai nosso que estás nos céus, assim em diante. Logo assim, eu quero chamar os irmãos a, como discípulos de Jesus e servos de Deus, temos que analisar as Escrituras e até mesmo entender o que falamos e o que a palavra de Deus fala. E Jesus deixou essa oração como modelo. E para podermos orar sinceramente, assim como Jesus orou aqui, temos que entender o que ele falou. E quando Jesus entra no contexto dessa oração, ele estava falando antes que devemos entrar no nosso quarto, que devemos entrar intimamente com Deus e que não devemos ficar igual aos gentios que fazem vãs repetições. E isso encontramos muitas pessoas que fazem essa oração repetidamente, mas Deus já sabe o que nós vamos pedir a Ele. Porém, Ele nos pede sinceridade. Ele quer que oremos com sinceridade, assim como Jesus orou. Então, como temos que analisar as Escrituras, vamos analisar o que Jesus deixou como modelo para nós orarmos. Começando pelo versículo 9. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando Jesus chama Deus de Pai, no aramaico, ele chama Deus na palavra de Abba, chamando Deus intimamente como um filho chama o pai. Os judeus da época, quando eles iriam orar, eles tinham o costume de chamar nosso Pai que estás nos céus. E Jesus nos ensina a chamarmos Deus intimamente como um pai. Nós somos filhos de Deus. E chamarmos e clamarmos como filhos a Deus, como os filhos a um pai. Não como um pai que está distante, mas sim como um pai que está perto. E Jesus nos ensina isso, a estarmos perto de Deus, até mesmo no orar. Porém, logo em seguida, ele já fala: santificado seja o teu nome.
reverenciando a Deus como ele tem que ser reverenciado. Naquele contexto de época, o nome ele tinha muito mais significado do que ele tem hoje. E por isso, Jesus fala com todo prazer que Deus é santificado. Não é Deus que tem que santificar o próprio nome, porque Deus já é santo. É nós que temos que entender no contexto que Deus é santo. Então Jesus já fala, santificado seja o teu nome, reverenciando, chamando primeiramente Deus de Pai, intimamente perto, um Pai que está próximo a satisfazer as nossas necessidades, porém reverenciando divinamente a figura que Deus é. Quem realmente Deus é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Essa era o ponto principal da pregação de Jesus, que o reino de Deus tinha chegado. E Jesus, como nós vimos, ele fez total vontade de Deus. E é isso que ele pede. Nós, no momento que vivemos a total vontade de Deus. Sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Não entrarei no contexto do momento que estamos vivendo. Mas que possamos entender que a vontade de Deus ela é universal e ela tem que acontecer. Possamos orar, não somente para que Deus faça a vontade dele na nossa vida, não somente a vontade que nós achamos que Deus quer e que seja a nossa vontade, mas que Deus faça toda a vontade dele no contexto geral universal. E Jesus cumpriu isso totalmente. Ele foi totalmente sincero quando ele queria que a vontade de Deus fizesse e ele foi até a cruz morrer. Que possamos ser tão sinceros assim quanto Jesus na nossa oração. Pedir a vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus é que a palavra dele se espalhe até os confins da terra. Que possamos orar dessa forma e abraçar essa vontade de Deus. E ir também junto com ela. Orar com sinceridade e vivendo ela. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus, como ele mesmo disse no início, Deus sabe todas as necessidades. E essa é uma palavra de agradecimento. Essa enfatizando conforme Deus sempre faz. Nunca, não falta nada àquele que é justo, àquele que anda com Deus. E Jesus enfatiza isso. O pão de cada dia nos dá hoje. Sabendo que amanhã, no dia de amanhã, se você estiver aqui, será suprido a sua necessidade. Assim como ele foi. Todos os dias em que ele esteve aqui, nunca lhe faltou nada. E assim será com você. Que você possa orar e entender essa vontade de Deus, que Deus suprirá a sua necessidade, já se confirmando. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quero deixar bem claro um ponto aqui, nesse versículo, que não está sendo comparado o perdão de Deus com o nosso, mas está sendo comparado aqui uma mudança de vida. A partir do momento em que você tem essa mudança de vida e começa a perdoar aqueles aos que têm te ofendido e até mesmo aqueles em que você sente raiva, em que você não vai com a cara colocando em pontos de hoje, é que já tem um espírito santo em você, um espírito perdoador. E assim, da mesma forma, aquele que muito amou é muito amado. Aquele que muito perdoou também foi muito perdoado. Não equivalendo o seu perdão junto a Deus, mas equivalendo que Deus já te perdoou e já te transformou. Então, que você possa sempre pedir perdão pelos seus pecados, da mesma forma em que houve uma mudança de vida em você, e você se aproxima perdoando aqueles que o têm ofendido. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Quero também colocar um ponto aqui. Nessa frase, não está pedindo para que Deus nos prive de provações. A provação é certa que ela virá. Mas ele pede com que Deus sempre dê um escape naquele momento em que você se sentir tentado, para que você não caia espiritualmente, para que você não caia e venha cair em pecado, mas que em todo momento em que a provação vier e a vontade de pecar aparecer, e você querer se desviar do objetivo divino, que todas as vezes Deus te dê um escape, e esse escape sempre virá. Deus nunca deixa você ser tentado sem te dar um escape.
sem te dar uma oportunidade de que você se livre de pecar. E nos livra-nos do mal. Uma referência a Satanás, o vil tentador. Que Deus possa nos livrar e dar um escape de Satanás. Que assim como diz em Provérbios, ele fugirá de nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Uma doxologia. Deixar bem claro que uma doxologia é quando na própria palavra de Deus há versículos, há referências de elogios à glória divina de Deus, ao poder divino de Deus. São elogios de Deus a Ele mesmo. Quão grande é Deus, o poder e a glória te pertencem para sempre. São elogios ao poder divino de Deus. Talvez não tenha realmente palavras que possam definir Deus, mas são elogios que encontram em pessoas que se encontram satisfeitas pelo poder de Deus, no andar de Deus. Isso são doxologias que encontramos em meio à Bíblia, a palavra de Deus. E ele finaliza dizendo o Amém. Espero que todos, a partir desse momento, possam tomar para si a seriedade, a sinceridade na oração, que possam, no momento em que estejam intimamente reunidos no seu quarto junto com Deus, que estejam ali no íntimo, possam ser totalmente sinceros, assim como Jesus se propôs ao reino de Deus vir e se entregar pela vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, que você tenha muita sinceridade no seu viver e que a sua caminhada com Deus seja muito abençoada. Amém. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos só veem o Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou. Nenhum toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu, e sua vida ele nos deu, pra que a vida estivesse em nós, estivesse em nós, estivesse em nós.